queria nessa noite convidar Johnny, ele vai estar ministrando a palavra hoje pela primeira vez. Toda a glória para Jesus. Amém, queridos? Né? Eu queria realmente dizer para os irmãos, assim como testemunha de pastor e de pai, né? Johnny, ele tem sido realmente um modelo, um exemplo, inclusive eu aprendo muito com ele. E ele tem realmente buscado muito ao Senhor e tem tido muita fome por Deus, né? E eu fico até às vezes com uma inveja santa de quanto ele é íntimo do Senhor. Então, assim, eu acho realmente muito gostoso isso. Então ele tem buscado, ele tem aprendido e ele hoje vai compartilhar conosco algumas coisas que o Senhor, o Espírito Santo, tem compartilhado com ele e ele vai realmente, né, compartilhar conosco. Amém? Vamos orar por ele. Senhor, nessa noite nós queremos declarar em nome de Jesus que essa noite será uma noite especial. O Espírito Santo tem liberdade nessa noite para falar conosco, para nos ensinar. Usa teu filho, Pai, que ele seja apenas um instrumento em tuas mãos, e toda glória, toda honra seja tua, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Só esqueci de falar, Johnny já é líder de célula, e ele vai estar enviando a próxima célula, né, da célula dele já, dia 21 do próximo mês. Amém? A primeira célula enviada da célula dele. Que Deus seja glorificado. Amém. Então, eu me sinto muito honrado nessa noite de estar aqui para compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração para que eu ministrasse a vocês, amém? Foi muito engraçado essa semana, tudo que aconteceu, porque na sexta-feira do encontro, nós já estávamos lá de manhã arrumando as coisas, e antes que eu saísse do quarto, quando eu acordei, quando eu fui tirar meu tempo sozinho com Deus, Deus me deu um versículo que eu fiquei meditando muito nele durante o meu tempo sozinho com Deus. Então, depois eu orei, fomos tomar café para começar a arrumar as coisas no encontro. Então, quando foi no outro sábado, depois do encontro, na célula, a facilitação seria, no caso, os testemunhos de quem foi ao encontro, né? Então, da minha célula só tinha ido 3 rapazes. Então, para o encontro. E na célula faltou um. Então, só ia ser 2 rapazes que iam testemunhar. Então, eu conhecendo já eles, eu digo, não, vai dar o quê? Uns 5 minutos de testemunho. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para complementar esse período de facilitação. Então, eu comecei a orar na hora da célula. E Deus me lembrou o versículo que eu tinha lido na semana passada. Então, quando eles deram os testemunhos, não deu nem 5 minutos. Só deu uns 2 minutos no máximo. Então, eu comecei a destrinchar tudo aquilo que o Senhor me tinha revelado. Então, quando foi na segunda-feira, depois dessa célula, eu estava no meu tempo sozinho com Deus. E Deus me falou, quando você for ministrar uma palavra no Tadel, você vai dar essa palavra. E eu disse amém. Mas no meu coração, no meu ponto de vista, sei lá quando eu ia ministrar no Tadel. Então quando eu terminei meu tempo sozinho com Deus, eu fui dar bom dia a meus pais. Falei com a mãe que estava na cozinha. E quando eu fui no escritório falar com o pai, eu disse, benção pai, Deus te abençoe. Quando eu estava saindo do escritório, ele disse, vem cá. Aí eu disse, oi. Ele disse, eu estava pensando, na próxima terça, de amanhã às 8, tu ministrar no Tadel. Aí eu disse, tá certo. Aí ele olhou assim, hã? Aí eu, tá certo. Eu não sei o que foi que ele pensou que eu ia responder, mas... Então, eu fiquei muito feliz com Deus. Eu não expressei essa alegria logo na frente dele, né? Mas eu fiquei muito feliz por dentro. Porque o Senhor, ele falou comigo e na mesma hora, poucos minutos depois, ele confirmou essa palavra. Então, eu creio que essa palavra não vem de mim nessa noite, mas vem do Senhor. Amém? Abram suas Bíblias em Marcos.
no capítulo 2, eu quero falar hoje sobre como fazer discípulos. Amém? Como fazer discípulos. Deixem suas Bíblias abertas aí em Marcos. Então, vamos ver a introdução. Vamos ler aqui na tela. Todo cristão tem o dever de fazer discípulos. Amém? Mateus 28, versículo 19, fala: ide e fazei discípulos. Amém? Então, todo cristão, ele tem o dever de fazer discípulos. Vamos continuar. Todo cristão deve ser um Filipe na vida de um Natanael. Amém? Em João 1:45 fala sobre Filipe e Natanael, que Filipe foi atrás de Natanael. Quantos estão aqui no projeto Natanael? Amém. A maioria das pessoas, aleluia. Então, todo cristão ele também precisa ser um Filipe na vida de um Natanael. Amém? O que é um Filipe na vida de Natanael? Você que é cristão, que quer ganhar alguém para Jesus, você é intitulado como Filipe. Diga assim: meu nome é Filipe. E o meu amigo, a quem eu vou ganhar para Jesus, é Natanael. Amém. Então, todo cristão ele precisa ser um Filipe na vida de Natanael. Porém, muitos não sabem como e ainda o quanto é importante, gratificante e fácil fazer discípulos para o Senhor. Cristãos que passam anos e anos dentro da igreja, mas não ganham uma alma sequer para o Senhor, não sabem o que estão perdendo. Mas eu não me encaixo nesse quadro. Amém? Diga assim: eu não me encaixo nesse quadro. Diga assim: eu sou um fazedor de discípulos. Amém? Vamos ler agora Marcos. Vamos ler na tela, na versão NTLH, do 1 ao 5. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram-lhe um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente, deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Então, nós entendemos que nós, como cristãos, nosso dever é fazer discípulos. Então, como é que nós fazemos discípulos? Quais são os métodos que nós podemos usar para fazer discípulos? Amém? Então, eu separei alguns pontos dentro desse texto. Vamos ver o primeiro. É ter a presença manifesta de Jesus. Amém? Queridos, aonde Jesus estava com sua presença manifesta, diga assim, manifesta, ele atraía pessoas para perto dele. Amém? Então, o que é ter a presença manifesta de Jesus? Ter a presença manifesta de Jesus é fazer sempre a vontade dele. Amém? Tudo que nós fomos fazer, nós temos que fazer para glorificar o Senhor. Amém? Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, fala que tudo quanto nós vamos fazer, que a gente vai comer, que a gente vai fazer qualquer coisa, nós temos que fazer tudo para a glória do Senhor. Entendeu? Então, ter a presença manifesta do Senhor é simplesmente fazer o que agrada a Ele. Amém? Porque muitas pessoas, elas se convertem, então nós sabemos que toda pessoa que se converte recebe Jesus na sua vida. Jesus passa a habitar na vida dessa pessoa, amém? Então,
Mas muitas pessoas, ela não deixa que Jesus manifeste a sua presença nela. Elas têm Jesus, mas guarda Jesus para ela. Ela só fica lá no canto dela, ela não faz com que nada agrade ao Senhor. Ela não faz que nada manifeste a presença de Jesus. Então, ter a presença de Jesus é fácil. Você vem aqui no culto de celebração, ou na célula, ou em qualquer outro lugar, e dizer: eu quero aceitar Jesus na minha vida. Você vai lá e aceita, é fácil. Alguém ora por você, e Jesus passa a habitar em você. Mas você precisa deixar que Jesus se manifeste na sua vida. Amém? Então você precisa ter a presença manifesta de Jesus. Então, a segunda coisa de como fazer discípulos, como eu me torno um fazedor de discípulos, antes de ser um discipulador, no caso, antes de fazer o discípulo, eu preciso ser amigo dele. Amém? Diga assim: eu preciso ser amigo. É muito mais fácil levar uma pessoa a Cristo se você já for amigo dela. Ou seja, esta pessoa, de uma vez que tem a sua amizade, ela passa a ter a confiança em você. Amém? Então, vamos ler o versículo 3 e 4. Do que diz em Marcos 2. O versículo 3 e 4 fala assim: trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então, fizeram um buraco no telhado da casa em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente na sua cama. Amém? Então, quando nós paramos para observar essa passagem, nós vemos que aqueles 4 rapazes que estavam levando o paralítico, eles eram amigos. Porque eu não ia simplesmente, por exemplo, se eu fosse um paralítico e eu não tivesse amigos, quem ia me ajudar a me levar até Jesus? Então, com certeza, esses 4 rapazes aqui eram amigos dele. Então, esses 4 rapazes, eles foram usados como Filipes com o paralítico, para levar ele a Jesus. Amém? Então, os amigos do paralítico, eles eram amigos de verdade. Amém? Eu ouvi uma frase muito impactante, muito forte, de um amigo nosso aqui da igreja. Ele falou que o amigo verdadeiro é aquele amigo de verdade. Eu olhei assim, eu disse: poxa, o amigo verdadeiro é aquele amigo de verdade. Que forte isso. É muito chocante isso. Então, mas esses 4 rapazes que levaram o paralítico, eles eram amigos de verdade do paralítico. Sabe por quê? Eu tenho essa conclusão. Porque eles se esforçaram para levar o paralítico até Jesus. Eles se esforçaram. Então, somente um amigo de verdade pode se esforçar a levar você ao lugar certo. Amém? Nós estávamos comentando hoje, vindo para a igreja, sobre um rapaz. Como é o nome do rapaz que morreu? Marculino Júnior. Quem aqui ficou sabendo do noticiário? Então, ele era um repórter e ele morreu sábado. Ele foi matado, mataram ele e só acharam o corpo dele ontem. Então, assim, mas nós vínhamos comentando hoje no carro que foi descoberto que o amigo dele, que foi lá consolar a mãe dele, que pena, meus pêsames, viu? Foi quem mandou matar ele. Então, esse rapaz era um amigo de verdade? Todo amigo de verdade é aquele que lhe leva
para perto de Deus. Amém? O seu amigo de verdade é aquele que lhe leva para perto de Deus. Então esses rapazes que estavam levando o paralítico até Jesus, eles eram amigos de verdade. Amém? Ser amigo de verdade é você se importar e amar a pessoa de todo o coração. Amém? Isso é ser amigo de verdade. Abra suas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 22. Mateus 22, versículo 39. Aqui Jesus estava respondendo uma pergunta que os fariseus fizeram a ele. Então eles perguntaram: qual é o mais importante mandamento? Jesus disse: ame ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Então, o segundo maior mandamento que Jesus disse, versículo 39. O segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Amém? Então você deve amar seus irmãos, seus amigos, como você ama a si mesmo. Então isso é ser um amigo de verdade. Amém? Quando você ama o seu parceiro, ou a sua colega, a sua amiga de verdade, isso é o que importa para o Senhor. Isso é o segundo maior mandamento. Amém? Então você precisa se importar com o seu amigo, porque isso é um mandamento. Então, veja aqui comigo. Se esse é o segundo maior mandamento que Jesus falou, que é de amar, que é de se importar com as pessoas, então nós precisamos obedecer. Amém? Então, se nós não amamos nossos amigos, se nós não nos importamos com nossos amigos, então nós estamos o quê? Desobedecendo a um mandamento de Deus. Amém? Então nós precisamos obedecer de todo o coração. Agora, veja bem, se mesmo assim eu amar o meu amigo, eu vou ajudar ele. Vamos supor que o Lucas está precisando de alguma ajuda, e aí ele pede ajuda a mim, e eu digo: tudo bem, eu ajudo, mas tudo é eu. Você só pede ajuda a mim. Não, porque eu sou o único aqui que posso ajudar. Não tem mais ninguém. Então, eu estou mais ou menos obedecendo ao mandamento de Deus, que é amar as pessoas. Por que eu estou mais ou menos obedecendo? Porque eu vou fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, mas eu vou fazer resmungando. É a mesma coisa que uma mãe, ou até o irmão mais velho, ele fala: lava o prato aqui para mim, me ajuda aqui. E aí ele diz: só tem eu? E o outro irmão, por que ele não lava? Então, tá bom, eu vou lavar os pratos, mas da próxima vez tem que ser ele. Da próxima vez eu não quero lavar mais os pratos, porque eu fico muito cansado assim. Mas nós não estamos obedecendo completamente. E se nós fizermos isso, queridos, nós dizemos que obedecemos ao mandamento de amar, de se esforçar pelo outro, mas se nós formos resmungando, nós não vamos ter um fim bem sucedido. Amém? Quando Deus mandou que o povo de Israel saísse do Egito, que ele usou Moisés para tirar o povo do Egito e tudo, então foi um mandamento. Amém? Então ele disse: vá lá, saiam do Egito. Amém? Então, o que foi que o povo de Israel fez? Tá bom, vamos sair do Egito, que está mandando. Agora, o que foi que eles fizeram no meio da jornada?
O que foi que eles fizeram no deserto? Eles começaram a resmungar. Ah, mas só tem pão aqui. Não tem nenhuma carninha. Não tem nenhuma mortadela para me dar no pão. Então eles começaram a resmungar. Ah, faltou água. Lá no Egito não faltava água. Ah, Moisés, você trouxe a gente aqui, Deus trouxe a gente aqui para a gente morrer aqui. A gente vai ser enterrado aqui no deserto mesmo. Mas se fosse no Egito, a gente pelo menos teria uma covazinha. Então eles começaram a resmungar, queridos. Então o que foi que aconteceu com eles? Qual foi o final da vida deles? Eles foram bem-sucedidos? Não. Eles morreram antes de ver a terra prometida. Então se você for obedecer a Deus, para amar as pessoas, para cuidar bem, para se importar, para ajudá-las de todo o coração, mas se você for com o coração de, não, só tem eu, só eu ajudo, eu vou ajudar agora, mas na próxima, peça a fulano, viu? Porque eu não posso estar todo o tempo ajudando você. Então, queridos, você tem uma grande possibilidade de morrer no deserto. Diga misericórdia. Amém. Vamos para o terceiro ponto. Então, se esforçar para ir até Jesus. Amém? Se esforçar para ir até Jesus. O versículo 4 de Marcos 2, a parte B do versículo fala assim: então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Então eles se esforçaram para ir até Jesus. Eu acredito que eles não só se esforçaram para levar o paralítico, mas também porque eles também queriam estar perto de Jesus. Amém? Então, ou você acha que por exemplo, coloca você vai levar um amigo seu até a presença de Jesus, Jesus mesmo, como se você estivesse lá no lugar onde Jesus estava, naquela casa, em Cafarnaum. Imagine você agora em Cafarnaum, você indo levar um amigo seu para conhecer Jesus, para Jesus transformar a vida dele. Imagine agora você indo lá, e aí você ia levar o seu amigo até Jesus, ia sair de lá, deixar só ele lá. Com certeza, na minha opinião, por exemplo, eu iria até Jesus e também ficava lá pertinho de Jesus para receber também a unção de Jesus. Eu não ia só deixar o cara lá e sair. Eu ia até Jesus, ia ficar perto dele. Amém? Então, agora precisou que eles fizessem esforço. Eles não olharam assim para um amigo e disseram: cara, foi mal, viu? Tem muita gente aqui, não tem nem espaço perto da porta, quanto mais para entrar. Então, eu vou deixar tu aqui e a gente vai ter que voltar. Se tu quiser ir sozinho, tudo bem. Eles não fizeram isso. Eles disseram: não, vamos dar um jeito de ir até Jesus. Vamos dar um jeito de ir até a presença de Jesus, porque nós também precisamos. Amém? Então, o que foi que eles fizeram? Eles subiram na casa, subiram em cima, começaram a destelhar os telhados da casa, e eles abriram um buraco justamente no lugar onde Jesus estava. Então eles foram no ponto certo. Quando você for levar Jesus a uma pessoa, quando você for levar uma pessoa a Jesus, você tem que ir no ponto certo. Amém? Você tem que ir no ponto principal, no lugar principal. Então, isso aqui implica também, se você também foi para ter um encontro com Jesus, não só levar o seu amigo, mas se você também quer ter um encontro com Jesus, você precisa ter tempo sozinho com Deus. Amém? Todos os dias, queridos, vocês precisam ter tempo sozinho com Deus. Eu venho tendo grandes experiências com Deus. Deus já tem falado tanto comigo, desde o momento que eu decidi
tirar tempo sozinho com Deus todos os dias. Porque eu, muitas vezes, tirava TSD, meu tempo sozinho com Deus, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Aí no sábado e no domingo, eu digo, não, no sábado tem célula, então já vou ter um tempo sozinho com Deus. E no domingo tem um culto de celebração, então para que eu orar mais? Eu perdi muito tempo da minha vida pensando assim. Mas de alguns meses para cá, quando eu decidi de todo o coração tirar tempo sozinho com Deus, a minha fé ela foi aumentada, a minha vida espiritual com Deus foi aumentada, e eu aprendi na escola ministerial, nós fazemos a turma da vida devocional, então nós aprendemos muito sobre tempo sozinho com Deus, sobre oração. Então nós aprendemos que o horário mais importante, ou melhor, o melhor horário de tirar tempo sozinho com Deus é pela manhã. Então eu decidi na minha vida tirar tempo sozinho com Deus assim que eu acordo, antes de qualquer coisa. Antes de tudo mesmo, antes de falar com meus pais, eu tiro logo meu tempo sozinho com Deus. Então, a minha vida tem crescido tanto. Agora, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Na primeira semana, não foi fácil. Quando chegou, eu tirei o tempo sozinho com Deus na segunda-feira. Eu aprendi isso no domingo, na escola ministerial. Na segunda-feira, já comecei a pôr em prática. Então, na segunda eu tirei, na terça também. Quando foi na quarta-feira, eu já comecei rapaz, é ruim acordar um pouquinho cedo, é complicado, assim, a pessoa ir tirar tempo sozinho com Deus, antes de fazer alguma coisa. Então eu comecei a me acovardar. Mas sabem o que me encorajou mais a continuar nesse propósito? Foi o meu irmão, o meu irmão mais novo, Gabriel. Ele tinha o costume de acordar às 6:30 da manhã, porque ele estuda de manhã. Então ele se acordava às 6:30 da manhã para começar a se arrumar para ir para a escola. Então, eu conversando com ele como irmão mais velho, como líder de célula dele, eu fui conversando com ele sobre o tempo sozinho com Deus, encorajando ele. E aí, eu encorajei ele a tirar o tempo sozinho com Deus 5 horas da tarde. E aí ele tirou no primeiro dia e disse, Johnny, me acorda às 5:30 da manhã, 1 hora mais cedo, de eu me arrumar, me acorda 1 hora mais cedo, que é melhor tirar TSD de manhã do que à tarde, eu acho. Eu disse, tá certo. Então eu acordo, viu? Ele disse, tá certo. No meu pensamento ele não ia levantar. No meu pensamento ele fazia, porque Gabriel ele tem um sono um pouco pesado. Então quando deu 5:30 da manhã, o meu celular despertou, quando eu comecei a abrir o olho ainda, assim, para acordar ele já foi levantando e disse, que horas são? Ele disse, 5:30. Ele disse, tá bom, obrigado. Levantou, quando foi uns 10 minutos depois, uns 15 minutos depois, eu levantei e disse, eu vou ver se ele está tirando tempo sozinho com Deus mesmo. Quando eu chego na sala, tá Gabriel lá, escutando música, lendo a Bíblia. Queridos, aquilo falou tanto comigo. Meu irmão mais novo, meu liderado, tirando tempo sozinho de 5:30 da manhã. E eu disse, não, então eu preciso tirar tempo sozinho com Deus também. Então, é muito importante, queridos, o tempo sozinho com Deus, para que nós possamos fazer discípulos, para que nós possamos ganhar multidões para Jesus, para que nós possamos ganhar Caruaru para Jesus. Nós precisamos ter uma vida de oração constante. Amém? O quarto ponto que eu queria falar é ter fé. Amém? Você precisa ter fé. Esse é o quarto e último ponto. Precisamos crer que todos os nossos amigos vão ser salvos e se tornar discípulos quando nós os levarmos a Cristo. Amém? Então nós precisamos crer, queridos, que isso vai acontecer. E para que nós possamos crer, nós precisamos ter? Nós precisamos ter o quê? Fé. Amém. Agora vocês falaram com fé. Então, vamos ler o versículo 5. O versículo 5 de Marcos 2.
fala assim: Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Então, Jesus viu que eles tinham fé. Então, esse eles aqui está no plural, certo? Então, o que é que acontece? Nós vemos aqui que quem teve fé para ser curado não só foi o paralítico. Os amigos dele que levaram ele a Jesus também tinham fé que quando ele tivesse um encontro com Jesus, a vida dele ia ser transformada. Amém? E muitas vezes nós começamos a orar por alguém, mas nós ficamos: será que ele vai converter mesmo? Será que a vida dele vai ser transformada de verdade? Então muitas vezes nós ficamos acovardados. Muitas vezes a nossa fé ela é diminuída, mas nós precisamos ter fé. Amém? Então, quando nós nos convertemos, nós já recebemos fé. Isso já vem, é um dom gratuito de Deus que vem para nossas vidas. Nós já recebemos fé, mas muitas vezes a nossa fé está tão pouca que nós precisamos orar para pedir que Deus aumente a nossa fé. Amém? Então, veja bem, não entendam errado. Já foi ministrado aqui algumas vezes que nós não precisamos orar para receber a fé. Inclusive foi manhã, se não me engano, que ministrou isso. Nós não precisamos orar para ter fé. Mas, queridos, nós precisamos orar para Deus aumentar a nossa fé. Amém? Nós precisamos ter uma fé sobrenatural para poder ganhar pessoas para Jesus. Se nós não tivermos fé, nós nunca vamos ganhar alguém para Jesus. Nós precisamos crer de todo o coração que aquela pessoa vai ter um encontro com Jesus e vai ser transformada. Amém? Vamos ler o versículo 11 também. Versículo 11. Jesus disse: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. Amém? Então, quando nós temos fé, a vida da pessoa em que nós estamos investindo, ela é transformada. Amém? Agora, se nós que vamos ganhar alguém para Jesus, não temos fé que ela vai converter, não temos fé que ela vai ser transformada por Jesus, então, quanto mais ela vai ter fé. Se nós que estamos orando por ela, no nosso tempo sozinho com Deus, se nós que estamos sendo amigos delas, não temos essa fé, imagine elas, como é que uma pessoa dessa vai ter fé que pode ser curada, se nem a pessoa que está investindo nela tem fé. Amém? Então nós precisamos ter fé para poder ganhar discípulos. Amém? Então, a última coisa que eu queria falar, não está no slide, mas sobre métodos que nós podemos usar. Então, você pode, por exemplo, usar uma ferramenta. Como eu faço discípulo para Jesus? Quais são outras estratégias que eu tenho também para ganhar discípulos, para ganhar o coração dele, para ser mais amigo ainda dele? Como é que eu faço, se eu não tenho muita intimidade com ele ainda? Então, uma ferramenta poderosa também é você ir atrás de pessoas. Você precisa orar, é importante isso, veja bem. Quando você for escolher seus Natanaéis para orar por eles, escolher alguém para investir na vida dele, você precisa primeiro orar e pedir a Deus: Deus, me revela quem eu devo orar, por quem eu devo orar, me revela. E aí Deus vai abrir seus olhos e você vai ver: eita, fulano vai ser um grande discípulo, vai me ajudar também para o meu crescimento, para que eu me torne um líder de célula. Amém? Então você precisa buscar primeiro em Deus. E a outra coisa, para você se tornar muito amigo dela, você precisa ir atrás de pessoas que combinam mais ou menos com você. Lógico que você não vai
vê uma pessoa passando no meio da rua, aí Jesus fala de mim para ele, fala de mim para essa pessoa, e aí você vai, não, essa pessoa não combina comigo, então eu não vou falar não, porque Johnny disse que não era para eu falar se não combinasse comigo. Não é isso que eu estou falando. Veja bem, se você, eu dei exemplo na célula, que na minha célula ela está com uma geração de uma geração de skatista. Então, eu disse, veja bem, se Lucas e Gabriel, que é da minha célula, Gabriel não veio hoje, ele está na escola, mas se Lucas e Gabriel, eles combinam, olha, vamos ali na avenida, andar de skate, lá tem uma galera que anda de skate, vamos lá, quem sabe a gente não ganha alguém para Jesus lá. Então eles vão na avenida, começam a andar de skate, dá como é que diz? Uma remada, chega perto de um boy que está andando de skate, e aí, cara, você sabe dar aquela manobra lá, como é o nome? Dá um flip. Você sabe dar um flip? Sei. Então, eu ainda tenho dificuldade, me ajuda aí E aí você vai, começa a dialogar com o cara, e aí o que é que acontece? Você vai começando a ser amigo dele. E aí, vamos dar uma volta aqui nesse quarteirão? E aí vocês começam a andar juntos, e aí diz, rapaz, com esse flip se eu tivesse indo para a célula, e naquela rampa que tivesse indo para a célula, eu desse um flip desse, ia ficar legal. Aí o cara, o que é uma célula? Ah, rapaz, você precisa conhecer uma célula. Então, é assim que a gente pode também ganhar pessoas para Jesus. É expressando como nós, as ferramentas que nós temos para alcançar pessoas para Jesus. Amém? Não é só skatista, quem joga bola, você no seu trabalho, e tantas outras coisas. Amém? Então essa é uma ferramenta poderosa para ganhar pessoas para Jesus. Amém? Então diga assim, eu sou um fazedor de discípulos. Amém? Aplauda ao Senhor.